E a Agenda 2030, então, é um plano de implementação da ideia do desenvolvimento sustentável. E daí vem, então, o objetivo. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do Health Challenge Brasil 2021. Meu nome é Otton, faço parte da equipe do Health Challenge, mas também estou à frente da Startup Days, uma das empresas organizadoras e que está realizando o maior desafio da saúde no Brasil, que vocês estão participando. E se você está aqui, né, se você chegou até aqui, muito provavelmente você quer entender um pouco mais sobre o evento, você quer entender um pouco mais sobre como o seu papel no Hackathon vai poder ajudar o mundo, como você pode ajudar o mundo a partir não somente da participação, mas também das ideias que você tiver durante a jornada, durante toda a metodologia que vocês vão passar, né, nos dias 19, 20 e 21 de março. Então, para quem chegou agora ou está chegando por outros canais que não sejam do Health Challenge Brasil, os canais oficiais, ou do IA, do IFMSA, que são parceiros nossos, que eu vou apresentar já já, o Health Challenge Brasil é um hackathon voltado, né, com o objetivo de conectar os problemas da saúde, os desafios da saúde brasileira, com as ideias e soluções de pessoas de diversas áreas, entre elas estudantes da área da saúde, profissionais da área da saúde, a galera de negócios, empreendedores, entusiastas, designers e também pessoal de tech e desenvolvimento, né, para a gente poder linkar não somente boas ideias, mas também uma boa execução, um bom design e também uma boa funcionalidade técnica para essas soluções saírem do papel. Então, esse é o nosso objetivo. E hoje a gente trouxe aqui, que são parceiros de conteúdo e parceiros oficiais do Health Challenge Brasil, e que é um prazer ter aqui. Fala, Matt! Salve, salve, Otton! Grande parceiro nosso. Essa não é a primeira vez que ele está com a gente. O Matheus já é um parceiro, ele está representando o Youth Action Hub, uma organização internacional que muito bem representada aqui no Brasil, e ele é um cara super proativo e trouxe uma visão, vai trazer uma visão muito humanizada sobre como é que a gente pode interpretar e entender a Agenda 2030, que é uma agenda definida pela ONU, dos Estados das Nações Unidas, onde eles elencaram, né, essas nações elencaram os objetivos e metas para um mundo melhor, né, daqui para 2030. Então, Matheus, vou deixar o espaço para você. Fala aí um pouquinho sobre você e o que é o IA. Perfeito, obrigado pela introdução, Otton. Meu nome é Matheus Falasco, eu tenho 23 anos de idade, acabei de me formar em Direito e atualmente eu coordeno aqui no Brasil o Youth Action Hubs. E o Youth Action Hubs nada mais é um grupo de jovens ligado às Nações Unidas, mais especificadamente uma agência das Nações Unidas chamada UNCTAD, que tem o objetivo de ajudar a implementação aí do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 no Brasil e no mundo. Então, hoje a gente está em mais de 36 países diferentes e o IA, então, ele serve aí como uma plataforma, né, para permitir que o jovem, de maneira direta, possa ajudar na implementação do desenvolvimento sustentável onde ele está. Então, também com essa ideia aí de pensar globalmente, né, e agir localmente. Enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né, como o Otton disse, a gente já é um parceiro de algum tempo aí, e estou com uma expectativa muito grande para o Health Challenge. Tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar a solucionar esses problemas da saúde brasileira. Perfeito, Matt. E quando a gente fala, né, de fazer bem ao mundo, quando a gente fala de ajudar o mundo a alcançar seus objetivos sustentáveis, socioambientais, né, sustentáveis também, a gente não está falando somente no que o governo pode fazer, mas também a iniciativa privada, os projetos como o IA, como também o IFMSA, todos eles, em colaboração, conseguem formar um elo, eu digamos assim, indestrutível, né, caminhando para a evolução. Né? Então, eu acredito que um dos objetivos também do IA, assim como do IFMSA e da Startup Days, é a gente poder fazer uma revolução. Né? E a revolução, ela é formada de pequenas evoluções. Então, a gente está aqui junto, né? Para quem quer conhecer melhor, pode entrar aqui no QR Code do IA, entra lá na rede deles, eles têm conteúdos muito interessantes, assim como também explanações melhores sobre os projetos que eles atuam e eles coordenam aqui no Brasil. Então, vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Eu queria iniciar aqui fazendo uma pergunta a você. O que é esse negócio chamado ODS? Né? De onde é que surgiu? Né? Qual é a origem desse negócio chamado ODS? Que pode ter alguém aqui que não saiba ainda. E de onde vem? Por que a gente está
tocando muito nesse assunto. Perfeito. Bom, eu geralmente, quando me perguntam, né, diretamente, o que é a Agenda 2030, Matheus? Eu falo, a Agenda 2030 é um plano, né, com 17 objetivos, 169 metas, para a implementação do desenvolvimento sustentável no mundo, né? Então, por muito tempo, a gente teve essa ideia, né, que o desenvolvimento em si seria, por exemplo, o progresso econômico, né? Então, desde sempre, essa ideia de que, tipo, a natureza, ela atrapalha, a gente tem que realmente construir fábricas, porque isso vai ajudar a gente a crescer na economia, e com isso toda a população vai se beneficiar. Todo esse pensamento, né, que foi muito presente na nossa sociedade lá desde 1900 e pouquinho, ele passa a mudar a partir do momento que algumas pessoas, principalmente teóricos, estudantes e organizações internacionais, começam a perceber que não é bem assim, né, que o crescimento econômico em si, sozinho, não de fato traz esse desenvolvimento, né, que as nações esperam aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, com isso, vem se entendendo que desenvolvimento econômico em si não é o único elemento importante para o desenvolvimento dos países, e com isso em mente, né, então, depois de um desenvolvimento desse pensamento, lá por 2015, né, as Nações Unidas, junto com outros países, 193 para ser mais específicos, eles criam essa agenda comum que traz a ideia de desenvolvimento sustentável e como implementar o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável nada mais é, né, do que um equilíbrio entre fatores econômicos, sociais e ambientais. Então, com a ideia de desenvolvimento sustentável, deixa de existir aquela ideia de que crescimento econômico é a única maneira de desenvolver uma nação, né? E passa a entender que desenvolvimento econômico tem que acontecer, mas ao mesmo tempo, né, que a gente tem ali um desenvolvimento das pessoas, né? Então, em questões sociais, e junto com a proteção ambiental. Então, justamente esse tripé, né, ele é necessário, desse tripé vem a ideia de desenvolvimento sustentável. E a Agenda 2030, então, é um plano de implementação da ideia do desenvolvimento sustentável. E daí vem, então, objetivos que são desde questões econômicas, objetivos sociais, então, promover educação, igualdade de gênero, a gente tem aí também diminuição de desigualdades, tem a questão também da proteção do meio ambiente, então luta contra a mudança climática, proteção dos nossos mares e assim por diante. Então, de maneira bem resumida, seria isso. Perfeito, Rebeca e Matheus. Eu acho que vocês falaram perfeitamente todo o âmbito da Agenda 2030 da ONU, mas eu complementaria de que forma? Eu acredito que as ODS, os indicadores, suas metas, são meio que um norte, são meio que uma bússola para qualquer tipo de ideia de negócio, ideia de projeto. Hoje as startups, né, muitas startups que estão surgindo no mundo tecnológico, elas não estão com o mesmo mindset, não estão com eu até diria, não somente o mindset, mas também um vision setting. Então, a configuração de visão para elas não é somente tipo, vamos criar uma solução para esse problema e escalar isso para o resto do mundo. O que acontecia muito na época do dot-com boom, né, em 2000 e pouco, que surgiu as primeiras startups assim escaláveis, o Vale do Silício, o início do Vale do Silício também na década de 90. Eu acho que todos os negócios eles estão pensando cada vez mais na sua responsabilidade socioambiental, né, aqui no mundo. Né? O que é que o meu negócio, o que é que a minha empresa, o que é que a minha ideia vai colaborar para o bem social, para o bem comum. Né? E quando a gente olha para essa perspectiva da ONU, eles estão pensando nisso também. Né? Como é que a gente pode nortear tudo que vai acontecer no nosso planeta de uma forma que o que aconteça esteja interligado com os objetivos comumente acordados. Então, a importância também de eventos como o nosso Health Challenge, hackathons, desafios online ou presenciais, estarem sempre interligados com os objetivos, vai muito desse parâmetro, desse propósito, de tipo, a gente tem um esforço durante um certo tempo para criar uma solução, tirar uma solução, uma ideia do papel, criar ela do zero e tornar ela um protótipo funcional, uma solução que já possa ser aplicada. Porém, se a gente não tiver nenhum objetivo interligado nisso, que tenha, digamos assim, o fator social envolvido, ou um propósito maior até mesmo do que a chancela do evento, qual é o propósito disso tudo, né? Qual é o porquê
da gente estar se dedicando para isso. Então, por isso que a gente sempre trouxe muito essa pauta, né? Não é a primeira vez que a gente faz um hackathon e a gente interliga com os objetivos, mas dessa vez a gente tem um foco específico em um objetivo, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, saúde e bem-estar, né? E acho que eu poderia, né, tornar esse objetivo de uma forma muito generalista, né? Porque saúde e bem-estar a gente entra em vários âmbitos, mas quando a gente fala desse objetivo em específico, Matheus, o que é que você diria que seria importante, né? E depois a Rebeca pode complementar e a gente vai fazendo esse bate-bola. O que seria importante para os participantes saberem sobre o Objetivo de Desenvolvimento número 3? Perfeito. Até você mencionou, né, Alton, que a Agenda 2030 ela meio que serve como uma bússola, como um direcionamento. E esse direcionamento e essa diferença da Agenda 2030 com outras agendas que foram propostas pelas Nações Unidas é que ela tem que ser implementada não só pelos membros estados, ou seja, pelo poder público. A ideia é que a Agenda 2030, de fato, ela tenha a participação de múltiplos stakeholders, de partes interessadas para a implementação dela. Então, daí a gente vê aqui não só o poder público, mas também o setor privado, a gente vê a academia, a sociedade civil, e até, né, a ponto da gente chegar num hackathon onde a gente está aqui discutindo sobre a questão da saúde. Então, esse é um ponto bastante importante, né, que, de fato, todos nós, de alguma forma, ajudamos a implementar a Agenda 2030, né? E com relação ao objetivo de número 3, eu até penso que, na verdade, a Rebeca possa explicar um pouco mais de conteúdo em si, mas o objetivo de número 3, ele é um objetivo que é interligado a todos os outros objetivos da agenda, né? Então, esse é um outro fator bastante importante de se perceber quando você fala da Agenda 2030, que apesar da gente ter ali 17 objetivos, todos os objetivos são interligados. Então, por exemplo, o objetivo número 1, né, é a redução da pobreza, né, o fim da pobreza. E a gente consegue claramente entender que a pobreza em si, ela vai ter um impacto no ODS3, que é saúde e bem-estar. Então, a pobreza, de certa forma, ela prejudica a saúde e o bem-estar, né? A mesma coisa a gente fala com a questão da fome zero, então, também, de alguma forma, impacta ali o ODS de número 3, como também o ODS 4, que seria educação, né? Então, a falta de educação, por exemplo, a falta do simples conhecimento que uma pessoa ela tem que lavar as mãos, por exemplo, isso, de alguma forma, interfere ali no objetivo 3, que é saúde e bem-estar, porque quando você não lava a mão, você pode contrair alguma doença, né? Então, eu acho que o ponto principal que eu queria passar é esse, de que todos os objetivos eles estão interligados, né? E com o ODS número 3 não é diferente. Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi a questão de que a gente precisa ter uma visão holística, né? Pelo fato de que o ODS 3 está interligado com todos os outros, e eu concordo diretamente com isso, mas também que por ele estar interligado por todos os outros, ele tem uma influência não somente ao objetivo, mas também às metas. E quando a gente fala de influência, a gente também fala no sentido de que responsabilidade. E responsabilidade, para você se sentir responsável por algo, né, você precisa ter conhecimento sobre aquilo. E não em uma só esfera, mas também em todas as esferas que forem relacionadas a esse tema. A gente fala de saúde como visão holística, mas também não somente de mostrar que a gente precisa ter uma visão geral sobre o tema saúde, mas também mostrar que a gente precisa compreender a realidade de várias visões relacionadas a essa área. Então a gente precisa entender qual é digamos que a gente pegou um problema do Health Challenge Brasil, um desafio que a gente vai abordar, que é a superlotação dos hospitais. Então, quando a gente fala de visão holística, a gente tem que pensar qual é a visão do médico, né, do profissional da saúde que está ali na linha de frente relacionado a essa superlotação dos hospitais. O que é que ele consegue validar, né, para você que esse problema ele existe e que não é somente tabloide de jornal, não é somente tabloide de notícias e blogs. A gente tem que também levar em consideração a visão do paciente. Né? O que é que o paciente acha? Quais são os sentimentos que ele sente? O que é que ele acredita que poderia ser alterado para poder melhorar essa experiência, né? Até porque todos nós somos pacientes, né? Sendo profissionais ou não, independente da área de saúde, ela é interligada diretamente com a sobrevivência humana na Terra. Outro ponto, quais são os stakeholders envolvidos externos? Pessoal da infraestrutura do hospital, como é a logística, quais são as plataformas que são utilizadas e como é que a gente pode identificar gargalos nesses pontos
e identificar também oportunidades. Então, não é somente a gente poder ter uma visão holística para poder ver o que, é que a gente pode criar como oportunidade para aquilo, mas também quais são os problemas que podem ser, primeiro, estudados, segundo, analisados, validados, né, por quem vivencia aquilo no dia a dia, na prática, para poder, a partir daí, a gente pensar numa solução. E eu queria ouvir de você, Matt, hoje, na sua vida em si, né, como é que você enxerga que os objetivos de desenvolvimento sustentável eles estão interligados com os objetivos também de alguns negócios, né? Não somente da ODS 3, mas pensa assim, pô, cara, eu estou criando uma ideia para melhorar a saúde no país, a melhorar a saúde no Brasil. Se você pudesse elencar, né, um ou dois principais fatores relacionados a isso, e eu tiver que tirar uma ideia do papel, né, tiver que construir uma ideia, o que é que eu devo levar em consideração da ODS? Você acha que eu devo estudar sobre a ODS, entender a ODS, ou só devo ter ele como um ponto que vai influenciar na minha tomada de decisão? Então, essa é uma ótima pergunta. Hoje, a Agenda 2030, ela tem o principal objetivo, né, de além de, então, implementar o desenvolvimento sustentável, de demonstrar hoje os maiores desafios que a gente enfrenta, né, como humanidade. Então, a Agenda 2030 ela aborda tanto os problemas ambientais, sociais, como econômicos, e ela te dá um panorama muito claro de que esses problemas eles são interligados entre si, né? E ela serve então como uma bússola para você entender como que você pode associar uma questão com a outra, e então trazer uma solução que pode ser tanto uma solução pública, né? Então por meio de políticas públicas, como pode ser um modelo de negócio. Então hoje é muito claro, né, que cada vez mais os modelos de negócios eles estão evoluindo para um patamar onde você não faz algo só pelo lucro, você não faz algo ali só para ter algo nesse sentido, mas você faz um negócio para solucionar um problema, né? Então a Agenda 2030 ela vem justamente com essa imagem onde você pode identificar esses problemas, você consegue ver como que esses problemas se interligam, né? E serve aí como uma boa maneira ponto de partida para você solucionar os problemas. Por exemplo, quando você fala sobre o problema da superlotação em hospitais, por que essa superlotação está acontecendo em si? E já quando você pensa nessa questão da superlotação, você já está saindo só do ODS 3, né? Então, a superlotação pode ser tanto por uma questão de infraestrutura, pode ser tanto uma questão de educação, pode ser tanto uma questão, enfim, de várias questões, né? Onde observar a Agenda 2030 vai servir ali como um referencial para você solucionar o problema. Então, eu acho que hoje a Agenda 2030 ela é muito interessante para você ter como ponto de partida para buscar uma solução de um problema, e sem dúvida nenhuma, eu acredito que ela pode ser aí um bom guia para qualquer pessoa que vai participar do desafio, né, e vai, de alguma forma, tentar trazer solução para esses problemas. Perfeito, Matt. Com certeza, eu acredito que uma das metas, se eu não me engano, a meta 3D, né, da ODS 3, a meta D, ela é interligada com esse ponto, né, de garantir acesso universal à saúde de qualidade, não somente a questão de medicamentos, análise, etc., mas também a você poder ter serviços que podem ajudar, né, a população, a humanidade, a ter uma vida saudável e estável, né, fisicamente, psicologicamente também. E a superlotação nos hospitais está totalmente interligada com esse ponto, pelo fato que se o cara chega lá no hospital e ele está lotado, ele está, digamos assim, acima da sua capacidade, não somente aumenta o risco de infecção hospitalar, né, a gente vê a questão de patologias infecciosas que facilmente são potencializadas pela concentração de pessoas doentes e pessoas saudáveis no mesmo ambiente, né, sem uma determinada preparação prévia, mas também pela falta de logística, né, que a falta de logística termina superlotando unidades de tratamento que não deveriam estar lotadas. Então a gente vê UTIs, centros de UTI, centro de tratamento intensivo em todo o país e também em até outros lugares do mundo, principalmente com a pandemia, que tinham 3 vezes mais o número de macas ou 2 vezes mais o número de pacientes em unidades que teriam um número X, né? E estava 3x o número de pessoas ali dentro.
Então, imagina, não existe somente uma doença, não existe somente o Covid, por exemplo, na situação do hospital. Existem outras patologias que também, quando uma pessoa doente entra em contato com outra, isso pode encarretar, né, diversos impactos negativos, né, na saúde da população. Então, eu acredito que a superlotação dos hospitais tem várias vertentes que impactam, né, na nossa realidade, não somente ao atendimento, a garantir o atendimento de qualidade, mas também garantir uma biossegurança ao paciente, ao profissional, garantir um suprimento da infraestrutura, então garantir que os hospitais, sejam eles públicos ou privados, eles vão conseguir ter estrutura de medicamento, estrutura de equipamento, EPI, etc., para poder atender essa demanda, que é crescente. Então, a gente não vê uma diminuição no número de pessoas precisando de atendimento, né, de atendimento médico. A gente pode ver no jornal, por exemplo, num tabloide, diminuição de casos de uma determinada doença, mas não diminuição de casos de necessidades fisiológicas, psicológicas, etc., nos hospitais. Então, é um problema crescente, escalável, né, que dá abertura para soluções escaláveis e real. Então, a gente precisa realmente ter uma visão real do que acontece para poder construir uma solução que vai ser implementada no mundo real. Então, a gente vai ter mentores que são médicos, a gente vai ter mentores da área de business, voltado para a área da saúde, então pessoas que trabalham na gestão de hospitais que vão poder dar esse embasamento teórico e prático sobre o que é que funciona, qual é a realidade dentro dos hospitais. Mas que bom que a gente trouxe esse tema e a gente pôde trazer esse bate-papo de alto nível aqui para o pessoal poder discutir e poder colaborar também, né, com ideias e insights nas etapas de brainstorming e também de identificação, né, com os desafios. Lembrando que a gente vai ter 5 desafios na nossa jornada e esse esclarecimento sobre a ODS 3 vai ajudar bastante na escolha de qual desafio a minha equipe vai querer resolver. Então, a gente já divulgou um desafio 1, o de superlotação nos hospitais. Já dá para ir pesquisando, já dá para ir se atualizando, sem contar que você também já pode seguir o IA, tá aqui o QR Code do IA, para vocês poderem acompanhar esses projetos e acompanhar também um pouco, né, dos conteúdos que eles têm lá, relacionados a esses objetivos e relacionados a outros propósitos globais que vocês podem se inspirar, né, durante a jornada de vocês. Agora no pré-evento, mas também durante o evento. Então, esse vídeo, esse conteúdo, ele vai ficar disponível na nossa playlist do YouTube e também a gente vai postar no nosso Instagram, o Health Challenge, o @HealthChallengeBR. Lembrando que as inscrições, elas vão até o dia 17 de março, né? Então não deixa para a última hora, se inscreve logo. E eu queria agradecer a participação do Matheus, representando o Youth Action Hub, que eu vou deixar falar um pouquinho aí da sua contribuição final para a galera que está assistindo a gente. Vai lá, Matheus. Então, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, mais sobre sustentabilidade. Tenho certeza que esse evento vai ser muito bacana. Realmente vocês vão ter aí, pessoal, a oportunidade de ajudar a solucionar problemas reais e bem complexos, né, relacionados à saúde hoje no Brasil. Então, vamos lá, pessoal, se aproveitem essa oportunidade. O Startup Days vai estar aí proporcionando para vocês uma experiência com muita qualidade, com muita gente aí que manda muito bem. Eu tenho certeza que vai ser algo muito proveitoso. Perfeito, Matt. Obrigado demais por ter aceitado o convite e pela parceria de sempre. Conte sempre conosco. Então é isso, galera. Eu gostaria novamente agradecendo a participação de todos. Então é isso. Obrigado, né, por assistir mais esse conteúdo. A gente vai ter muito conteúdo no pré-evento até o dia 19, 20 e 21, que vai ser a jornada. As inscrições ainda estão abertas lá no site healthchallengebrasil.com. Acessa lá, faz sua inscrição, manda para os amigos e segue a gente no Instagram, @HealthChallengeBR, que a gente vai ter muito conteúdo legal. Obrigado, gente. Até a próxima. Meu nome é Otton e eu fico por aqui. Venha participar do Health Challenge Brasil, o maior desafio da saúde no país. Até mais.